Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua presença aqui. E eu quero dizer para vocês que o negócio lá no cenário internacional tá ficando meio estranho, tá ficando com um clima aí meio aí preocupante, porque Dragão Vermelho do Oriente decidiu ir para cima lá de uma jornalista que fez alguns comentários contrários, acusando essa jornalista de estar passando informações que são prioritárias para o seu governo lá de volta na Austrália. A Austrália tem ali estado numa situação de preocupação porque fica bem pertinho do Dragão Vermelho e está ali no raio de ação dessa superpotência. Enquanto isso, a gente vê que os poderosos do mundo estão, no final das contas, mesmo preocupados com eles mesmos e com coisas muito estranhas, coisas essas que o cidadão comum não faz nem ideia e não está também parte desses planos de continuidade para o que está vindo, tá bom? Antes da gente entrar no assunto, convido você para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. E as inscrições no curso Manual de Sobrevivência do Cristão no século XXI já estão abertas. Você pode se inscrever agora no primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo. A oportunidade é muito legal, você tem aí várias semanas de assunto, você tem conversas diretas conosco, comigo, com o professor Júlio Melo, que também me ajuda nesse curso, e vocês têm todas as aulas já na plataforma, podendo pagar à vista uma vez no cartão ou à vista no boleto com descontão, ou então parcelar em 12 vezes sem juros. É o convite que eu deixo para vocês. Você clicando aqui embaixo já está com o desconto de pagamento à vista. Pessoal, vamos lá no nosso assunto de hoje. As potências globais, elas estão cada vez mais mostrando as suas garrinhas, estão mostrando cada vez mais as suas intenções ali obscuras. Mas o que é importante a gente perceber é que dentro da agenda dessas potências mundiais, que, é claro, são governadas por pessoas, né? A gente vê ali as instituições assumindo posturas muito estranhas, mas também as figuras, as pessoas assumindo essas posturas. E quando a gente olha, a gente está vendo no final das contas uma grande parceria entre os governos e as grandes empresas de tecnologia. E quando você vai mergulhar profundamente no que essas empresas realmente querem, você vê a maneira como elas interpretam a si mesmas e a maneira como elas interpretam o ser humano normal. Porque, no final das contas, quando você vai ver em que essas grandes empresas estão gastando dinheiro, principalmente as empresas do Vale do Silício, aquelas do grande capital, né, aquelas que dominam ali a questão da tecnologia global, vocês vão ver que eles estão preocupados, por exemplo, em se tornarem imortais, se tornarem pessoas que vão viver aí centenas de anos, vão viver dentro da ideia deles, podem viver até eternamente. Você tem, por exemplo, a Google criou uma empresa chamada Calico, California Life Company, que tem como direto objetivo ali pesquisar sobre as tecnologias de extensão da vida. Ou seja, eles não só se consideram e se entendem como semideuses, mas eles estão querendo sim se transformar em quase deuses. Você vê, por exemplo, o Raymond Kurzweil, né, que é também um dos engenheiros-chefe da Google, falando que ele acha que durante a vida dele ele ainda vai ver a imortalidade se tornando algo real. A gente tem um dos fundadores do PayPal, Peter Thiel, também investindo muito fortemente nesse tipo de tecnologia, e aí a gente está vendo cada vez mais a diferenciação entre uma classe de uma elite aí, imortal, entre aspas, e a classe dos seres humanos normais e cotidianos. Porém, essas tecnologias de extensão da vida, eles vão querer vender para o povo. E eles já têm dito que essas tecnologias serão talvez a maior empreitada econômica da história da humanidade, porque quem não gastaria tudo que tem para poder viver mais 50, mais 60 anos? Então, é esse tipo de conversa que a gente vê chegando e vê cada vez mais esse distanciamento entre as elites, né, e o povo comum, o cidadão comum. Aí você pensa, Daniel, mas isso não é muita viagem, né? Não está muito fora da realidade? Não, não está nem um pouco fora da realidade e é algo para o qual eles estão gastando fortunas e fortunas. Se você pega um livro que é o Who Owns the Future, do John Lanier, ele tem um capítulo ali específico nesse livro
porque ele vai falar exatamente sobre essas pesquisas da imortalidade e vai dizer que isso é uma espécie de religião do Vale do Silício e vai falar que os limites são apenas para os mortais, né? O nome do capítulo no título em inglês é Limits are for Mortals, né? Os limites são para os mortais, ou seja, eles não têm limite. E eles chegam a colocar ali coisas estranhíssimas, né, que você vai ver, como eles falando sobre a matusalemização da sociedade, a sociedade se tornando ali o Matusalém, que é aquele personagem bíblico que viveu quase 1000 anos, e ele chega a dizer que eles estão preocupados com as consequências disso, porque se as pessoas deixam de morrer e acabam vivendo muitos anos, a Terra ficaria superpovoada. E para isso eles já colocam ideias absurdas como encolher o ser humano para que possa caber mais gente no planeta Terra e que o ser humano gaste menos energia e produza menos lixo. É um assunto meio tosco, né? Já abordado em alguns filmes, por exemplo. Você vê, teve um filme recente com Matt Damon que trata desse assunto, mas é algo que eles estão sim conversando. Basta você dar uma olhada nesse livro do John Lanier, que, se eu não me engano, já tem a tradução para português. Então, e nós vemos que esse pessoal não está realmente preocupado na melhoria da humanidade. Eles estão querendo se tornarem semideuses e controlar tudo o que está acontecendo. O que mais preocupa é que agora muitas dessas empresas estão se entendendo como as reguladoras da verdade e da mentira, os reguladores do certo e do errado, aqueles que podem até tirar de plataformas presidentes e senadores e deputados federais e pessoas do governo, né? Pessoas legalmente eleitas, representantes do povo, e são empresas também que no final das contas acabam sempre tendo uma visão meio favorável, né, a grupos mais à esquerda, a grupos mais ali de uma visão mais socialista, mas quando você olha nos países que praticam esse tipo de doutrina, eles não dão muita margem para a liberdade de expressão e muito menos para que essas empresas tenham o poder de cercear a possibilidade de fala dos representantes eleitos. A gente tem visto lá os russos já aprovando leis cerceando esse tipo de informação, a gente tem visto também o próprio Dragão Vermelho do Oriente também indo para um sentido de impedir que as grandes empresas de tecnologia façam esse tipo de coisa, e a gente cada vez mais tem visto a dissonância entre a fala e a prática. Nós vemos, por exemplo, o secretário americano John Kerry falando que as empresas têm que reduzir a sua emissão de poluentes, reduzir a sua emissão de gases lá poluentes, mas no final das contas acaba viajando o mundo inteiro com o seu jatinho particular. E foi perguntado por um jornalista esses dias se ele não achava incoerente, ele que fala contra a poluição, mas tem um jatinho particular que polui mais do que dezenas de carros aí todos os anos para nosso meio ambiente. Ele falou, não, na posição que eu estou, eu não tenho condição de viajar num jato comercial, normal e tal, ou seja, está numa posição elevada, numa posição acima do cidadão comum. Cada vez mais a gente vai vendo esse distanciamento da classe política, da classe da elite, né? Seja se transformando em quase semideuses ali, transhumanos, imortais, mas também se achando no direito de pregar contra a poluição, poluindo ao mesmo tempo. Há tempos atrás a gente já tinha visto um dos grandes bastiões aí da defesa do meio ambiente, que era o Al Gore, né, falando contra a poluição, mas viajando também no seu jatinho particular, jatinho que tem lugar para 14 pessoas, mas ele viajava para lá e para cá só com 2 pessoas dentro do jatinho, para você ver que eles se sentem acima, né, acima do bem e do mal, né? Para citar um livro também do filósofo Friedrich Nietzsche, que você já sabe o tipo de movimento que ele inspirou, né? Para a gente ver que não está muito ali no grande interesse do cidadão comum. A população já percebeu essa dicotomia, a população já percebeu a distância que existe cada vez maior entre o discurso das autoridades, o discurso dos controladores do mundo e os interesses particulares da população em si. Vamos ver como é que vai terminar essa história. A população tem encontrado meios para tentar contornar isso. Um dos meios é a própria existência das criptomoedas descentralizadas que seguem a tecnologia do blockchain, porque foi, por exemplo, uma reação direta àquela quebra da bolsa no ano de 2008, né, quando muitas pessoas perderam suas residências, perderam seus empregos e o governo ali imprimiu trilhões de dólares para poder cobrir os prejuízos dos bancos e das grandes empresas amigas do rei, enquanto
a população ficou ali largada à sorte, né? Então, cada vez mais essa dicotomia entre as elites imortais e a população está ficando evidente, mas o que é bom nisso tudo é que a população já acordou para que esse discurso bonito da defesa dos menores e da defesa do ambiente não condiz com a prática no dia a dia, né? E na verdade o que a pessoa realmente pensa é o que ela faz, né? O que ela fala e não faz mostra só a distância que há entre o discurso e a prática. E a população já acordou, já está percebendo isso. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês, uma excelente semana. Fique com Deus, amém, todas as coisas retém que é bom. Começou a semana aí que deve iniciar aquele processo totalmente anacrônico do impeachment do ex-presidente. Um impeachment que vem depois que ele já saiu do poder, uma coisa totalmente sem sentido, mas ao mesmo tempo também o que não tem sido falado é não o impeachment, mas o recall do governador da Califórnia, que é do Partido Democrata, que tem uma linha mais à esquerda, que está colocando o Estado ali numa situação completamente delicada e problemática. O recall dele precisa atingir a marca de 1,5 milhões de assinaturas e eles estão muito preocupados porque essa marca tem que ser atingida até o dia 17 de março, porém, hoje, ainda em fevereiro, já atingiu 1,4 milhão de assinaturas. Então o negócio está ficando ruim para o lado dele. É possível que a gente veja aí o recall de um dos governadores de um dos estados mais importantes americanos, que, por exemplo, lá manda 55 eleitores para o pleito nacional americano. É um estado extremamente importante em termos de peso na hora da escolha do líder da nação. Então, estamos vendo muitas coisas aí boas acontecendo também, vamos ficar atentos, vamos ficar de olho, porque o povo está acordando e ainda que eles tenham o seu poder aumentando, seja o poder econômico, seja o poder de controle da informação, mas mesmo assim o povo já acordou. E para você que acordou, parabéns, e para você que está ligado, Deus te abençoe, tenha uma excelente semana, fique com Deus, examine todas as coisas e tem que é bom. Um abraço, valeu!